Bom dia para você que está aí sentadinho esperando o nosso programa das Mulheres de Fé em Ação. E hoje o nosso tema está espetacular. Se eu fosse você, chamava toda a família e mandava o WhatsApp para a galera, para todo mundo estar assistindo, porque o tema de hoje é bombástico. E no programa de hoje vamos estar com a nova série. E a nossa série é sobre saúde mental. Oh, que série, hein? Essa série vai dar o que falar e realmente a gente ficar pensando o que nós podemos estar modificando na nossa mente. E vamos com o texto em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, que diz assim: Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. E é com elas que nós vamos estar no programa de hoje, conversando sobre a saúde mental. Ela, que é uma comunicadora maravilhosa, Maísa, tem um trabalho maravilhoso também, onde ela sempre está tratando com casais, com pessoas, né? Sobre esses temas exatamente, né, Maísa? E vamos ter aqui também Valéria, nossa psicóloga do coração. Ela não pode deixar de estar aqui junto com a gente, porque ela é essencial também, viu? Então, no programa de hoje, né, sobre saúde mental, a gente estava conversando nos bastidores e hoje nós vamos estar falando sobre o medo. Gente, o que é o medo? O medo, ele existe para ter um equilíbrio, sabia? Porque existe um medo na qual você não vai fazer algo porque vai ter um dano, certo? E vai ter um medo que você insere na sua mente, que é essa mentalidade que a gente não pode ter, né? Assim, Valéria? É, verdade. Porque o medo, ele tem que ter um equilíbrio. O medo, ele foi feito para quê? Nesse lado da emoção. Porque você sabe que aquilo ali é igual a colocar um dedinho, né? Quando a criança coloca o dedinho na tomada, a gente já fala para o filho, não coloque o dedo aí, porque você vai tomar um choque, né? Então, esse é um tipo de medo que a gente pode estar dizendo para não causar dano. Agora, existe o medo da mente, onde realmente a gente tem que ter a mente de Cristo. Por quê? Porque uma vida que leva uma vida de medo, você não vai querer fazer nada. Porque tudo se trata de medo, principalmente quando a gente está se alimentando no aspecto não oral, mas na nossa mente quando a gente assiste algo, né? Quando a gente assiste muito, até séries, né? De ação, de polícia, de crimes, né? Você começa a inserir um medo que não é seu. É verdade. Aquilo ali não pode fazer parte da sua história. E é com isso que nós vamos estar abrindo com Valéria, para estar nos falando mais sobre isso. É como você está falando, exatamente. O medo, ele faz parte de nós, ele é intrínseco nas nossas vidas. Agora, a gente tem que dominar. O medo, ele é normal, faz parte, quando a gente domina esse medo. Ele vem para quê? Exatamente, para a gente ter precauções, para a gente ter cuidados, para a gente saber os limites, até onde a gente pode ir. Mas quando a gente começa a deixar esse medo nos dominar, aí é onde a coisa pega, né? Aonde a gente começa a surgir as doenças. Como a gente vê muito a síndrome do pânico, que é exatamente isso. Eu passo a ser dominado pelo medo. Eu não domino esse sentimento, mas ele me domina. E isso é uma coisa muito comum hoje, diante, né, Maísa, de todas essas situações, Adriane, que a gente vive, né? Hoje, em todo canto, você liga a televisão, falando só notícias ruins, notícias desagradáveis, notícias que levam ao quê? A gente ter medo. Verdade. Não é? Então é como você estava falando. Por isso que a gente vai falar sobre esse tema, porque nós precisamos ter essa mente de Cristo. Cristo não tinha medo de nada, não é? Cristo, ao contrário, Cristo estava sempre com pensamentos positivos quando ele veio aqui. Jesus, ele andava por todo canto, ele trazendo paz, trazendo aquela tranquilidade, aquela segurança. E é isso que, meio diante a todas essas essa vida conturbada, essa vida
sem amor, sem harmonia que a gente vê quando a gente, não é, se depara com essas notícias, sempre notícias de muita violência, de muita coisa, a gente não pode deixar que essa maldade que a gente vê lá, a gente coloque no nosso coração e principalmente nos nossos pensamentos. Mas isso é como um gatilho, né? A gente, é como você bem falou, Valéria, é uma questão que a gente tem que equilibrar, né? Racionar, né? O que é o medo que nos põe um limite para um dano e um medo que deixa dominar, né? É verdade. Mas, a gente está falando muito assim, né? Porque é o que está acontecendo no dia a dia. A gente está vendo isso direto no dia a dia. As pessoas com medo de tudo, né? São coisas assim que a gente olha assim, meu Deus, por que você tem medo disso? Mas acaba vendo que, como você falou, o medo é só um sinal de alerta, né? Para você analisar, vou ou não vou, né? E a partir daí passa a ser uma coisa que vai te entravar, não vai deixar você avançar, não vai deixar você fazer o que você precisa fazer, que você, às vezes, as pessoas têm medo de coisas simples, às vezes de uma barata. Aí não vai ali para aquele lugar, porque ali aquele lugar tem um bichinho que eu tenho medo, eu não vou. Aquilo ali eu trava, né? E tudo isso faz com que se limite. E a questão da gente falar sobre a mente de Cristo é a mente livre, a mente liberta. É uma mente que vai onde precisa ir, né? Aí você pode estar falando, mas como é que você não sabe por que eu tenho medo, né? Mas na palavra de Deus tem várias pessoas que passaram por medo, né? E a palavra diz muito, seja forte e corajoso, eu vou com você, eu pego na sua mão direita e diz, não tema, eu te ajudo, né? Deus, ele fala o tempo todo, Jesus fala o tempo todo, eu estou com você, eu vou com você, né? Temos aquele exemplo, né, de Josué, né? Que Josué, ele assumiu uma posição, né, de Moisés, que na Bíblia, na palavra de Deus está escrito isso, que era para tomar conta daquele povo imenso, e ele teve medo, com certeza. Ele não falou que estava com medo, mas na palavra diz assim, Josué, seja forte e corajoso, vai que eu estou contigo, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. E é assim que a gente fala sobre a mente de Cristo, saber que Ele está com a gente, está conosco, saber que segura a nossa mão, a gente vai, e é passo pequeno, passo sem ânimo, sem força, mas você entender que Deus está com você e você entender que Ele está com você em todo o tempo. É só você ter fé que vai. É tipo assim, a questão da mudança de você, do medo para a fé. E aquilo que você tanto teme não vai acontecer. É verdade, é muito importante isso, que haja essa fé. Essa fé é quem vai ajudar o quê? A você, como você disse, a Bíblia tem, não temas que eu sou contigo. Tem, eu acho que são... Parece que é 365. Ou seja, todo dia o Senhor está dizendo, não temas que eu sou contigo. Né? Então, isso é muito forte, porque não é qualquer pessoa, Adriane, que está dizendo, não temas que eu sou contigo. Não é qualquer pessoa, é Deus que está dizendo. Né? Então a gente tem que ter nós a cada dia temos que ter realmente cuidado, porque nós estamos vivendo uma fase de vida com muita violência, com muito desamor, mas a gente não pode parar nossas vidas, a gente tem que avançar, a gente tem que prosseguir. Quando você tem medo, você paralisa. Tem muitas pessoas que não arriscam. Isso. Não arriscam. E se eu não arrisco, como é que eu vou saber se vai dar certo? Eu achei legal, Maísa, quando você falou, né, uma fobia, medo de quê? De uma barata. Eu e minha irmã, nós conseguimos quebrar um filtro de barro, daqueles que era de barro de água, porque a gente viu uma barata, as duas se pendurou, não sei onde é que a gente estava com a cabeça, a gente era criança, por causa de uma barata. Então, quando eu casei, eu continuei com esse medo, porque não foi interrompido isso em mim, né? Eu continuei com essa fobia. E aí, um certo dia, meu esposo disse, eu falei, ai, por favor, mate, tem uma barata dentro do banheiro, eu não vou entrar. Aí ele disse, não, você vai lá e você vai matar. Eu disse, mas você podendo, isso não é cavalheirismo, não. Ele disse, não, eu estou lhe ajudando a ser ousada. Eu estou lhe ajudando, porque no dia que eu não estiver em casa, aí você vai deixar de entrar em algum cômodo porque tem uma barata. E ali ele me encorajou, sabe que ele me encorajou? E ali eu entrei com medo, né? Porque a gente fica... Gente, um bichinho, pelo amor de Deus, né?
Então eu fui com a chinela assim, eu disse, eu tenho que acertar, porque tem que ser certeiro. Se você não der certo, ela voa, ela vem pra cima de você, eu não sei o que é que tem nas baratas. E aí eu consegui matar. Então, pra mim, aquilo... É uma vitória. É demais. Eu tinha muito... Já tem gente que tem fobia de sapo. Não pode ver um sapo que se arrepia e chora e grita. O meu era barata. Então, assim, depois que eu consegui ser ousada nisso aí, ver que eu consegui matar a barata e não sofri dano nenhum, pronto. A barata veio, eu não tenho mais medo, eu pego a chinela mesmo e dou e eu acerto. Mas se eu fosse alimentando Se você fosse alimentar. Né? Quer dizer, se uma barata ela consegue me paralisar, imagine uma coisa maior. Exatamente. Né? Então é um treino, a vida é um treino, gente. A gente tem que aprender que essa vida que a gente está vivendo nesses últimos dias não pode ser mais mimimi. Nós estamos sendo treinados para sermos perseguidos, de verdade. É verdade. Para sermos caluniados, infelizmente, mas isso é evangelho. Né? Jesus já passou por isso. Então, nós estamos nos últimos dias e vai acontecer. Mas temos que ser ousados em Deus, né? Como Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Então, eu digo para você que está nos assistindo nessa manhã, seja forte e corajosa, seja forte e corajoso, homem. Não temas nada que pode te interromper daquilo que Deus tem de tão grande para a tua vida. Né? Assim vai. Porque com certeza você vai paralisar e Deus, ele tem coisas grandes na vida de cada um de nós. Mas tem muitas pessoas que estão reclamando, paradas e dizendo assim, meu Deus, nada acontece comigo. Mas nada acontece com você porque você não está fazendo nada para isso acontecer. Muitas vezes a gente está parado porque a gente tem medo. Né? Verdade, esse medo, você viu o que foi que a Adriane fez para se livrar do medo da barata? Ela enfrentou. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Você está com medo do quê? Confronte. Verdade. Entre em confronto com esse medo. Às vezes até medo de pessoas. O que a pessoa vai achar? O que meus amigos vão achar se eu fizer isso? O que minha família vai achar? Então, medo assim, para não conquistar, você não consegue conquistar porque você tem medo do que as pessoas vão dizer. Vá na fé, vá na força, que Deus está contigo. Não olhe a circunstância, não olhe o que está em volta. As pessoas, às vezes, não estão nem pensando no que você está achando, porque tudo isso é na cabeça, né? Então, tirar tudo que é dependência emocional e seguir em frente, porque Deus tem coisas maiores para você. Muito importante você ter essa certeza que Deus tem coisas maiores para você, para cada um de nós, e preste atenção, é cada um de forma diferente. Não vá comparar a sua vida com a do seu irmão, a da sua irmã, a da sua tia, não. Deus, ele tem, o que Deus tem com você, o que Deus, por exemplo, tem comigo, já tem com a Adriane diferente, já tem com mais diferente, e assim vai. Mas você tem que procurar saber o que é que Deus quer com você, não é? Quais são os planos que Deus tem para a sua vida? E você tem que falar quais são os planos que você tem para que Deus possa sinalizar, não é assim? Exatamente. Nós já estamos terminando. Quase encerrando esse bloco, mas a gente vai continuar no próximo bloco ainda falando sobre medo. E se eu fosse você, aproveitava esse momento agora do intervalo e saía ligando, chamando o pessoal para assistir, porque certamente existe algo na parte de Deus nessa manhã para você, para te tirar dessa zona de conforto e nessa zona de medo. Porque o medo também traz um certo conforto, né? Porque você não quer ser ousado, aí você fica por ali escondido, né? Mas Deus quer te usar, como usou Davi, né? Davi começou a lutar com ursos e leões, porque quando chegou o gigante, ele venceu o gigante através da fé. Então, existem coisas que nós temos que ser ousados, mas outras vão ser só através da fé e da oração. Então, fique aí, já já a gente está de volta. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Estamos de volta falando sobre o medo. Esse tema, né, que a gente está falando sobre a saúde mental, especificamente sobre o medo. E a gente estava conversando, né, Valéria e Maísa, sobre isso, né, sobre as questões dos pequenos medos para a gente vencer os grandes gigantes, né, do medo, né? Começa de um inseto, uma barata, um sapo, seja o que for, mas se a gente não conseguir romper isso aí, realmente as outras coisas vão ficar mais difíceis. Mas eu queria deixar aqui um versículo, né, que lá em Isaías 41, no versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quem é que falou com a gente assim? Deus. Deus quem falou isso. Não tenha medo. Se esforce, porque eu estou com você, eu estou lhe ajudando, eu estou junto, né, Valéria? Como a gente estava falando aqui no bloco anterior, que muita gente, por questões de medo, deixa de viver sua vida. Realmente vai existir casos, né, que vão precisar de profissionais, né, Valéria? Tem coisas nas nossas vidas que não adianta a gente tentar levar a vida sozinho, não. A gente sempre vai precisar de ajuda de alguém, né? Como o meu esposo foi na minha vida e disse, não, vá lá em frente, mata essa barata e você vai conseguir. Quer dizer, eu precisei de alguém que me encorajou, né? Assim, Valéria? É verdade, porque isso vem, Adriane e Maísa, muito da educação que a gente levou. Às vezes, por algum motivo, a gente foi criada de alguma forma, onde a gente fica pessoas inseguras, pessoas que até a própria mãe bota muito medo. Não faça isso, você vai cair, você pode... De uma forma que amedronta, que não é aquela forma de cuidar, mas é uma forma de causar medo, não é? Você vê que antigamente se dizia muito, menino, não vá para ali não, que o papangu vai lhe pegar. Não faça isso não, porque olha o bicho aí. Justamente porque, por falta de não ter moral com o filho, aí bota o menino ter medo de um bicho, de um negócio. E aí isso gera o quê? Na fase adulta, adolescente, o menino fica com medo. Os medos vão surgir aí. Entendeu? Então, às vezes, é um medo tão arraigado que não é simplesmente você dizendo assim, escutando, não, Deus te ama e Deus é com você, Deus diz não temas. Mas você foi criado quem? O seu pai e sua mãe lhe orientando de forma para você ter medo. E isso é muito forte. Então, vai precisar de quê? De um tratamento. E é isso que a gente precisa ter esse cuidado. Se você é uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade na escola, tem medo de falar, quantos meninos, quantos jovens, né? Eu peguei uma vez uma paciente, Adriane, que ela fazia a faculdade, ela foi fazer a faculdade, quando chegou lá, ela disse, se eu for lá para frente, eu morro. Porque não tem apresentação de trabalho, essas coisas todas, né? E toda a vida foi com medo, não conseguia falar, porque ela achava que ela não sabia falar. Olha o horror de coisa que você cria para você mesmo, né? E que não é real. É verdade. São muitas coisas que a pessoa cria na nossa mente. Então, nós temos que ter essa mente de Cristo, por isso que é importante a gente trabalhar a nossa mente. Porque na mente de Cristo, eu não tenho que pensar negativo. Isso. Eu tenho que pensar positivo. Até as coisas ruins que acontecem, eu tenho que dizer, se o pneu do carro furou, eu vou chegar atrasado, mas quem sabe Deus está me livrando de alguma coisa. Então eu vou dar glória a Deus, vou me acalmar aqui e vou tentar consertar esse pneu. Esse é o propósito de você estar sempre olhando de forma positiva. Ter uma mente de Cristo é isso. Então o medo não tem nada a ver. O medo, eu me paraliso, eu paro, eu não saio do canto, eu estou sempre parado, porque eu acho que não vai dar certo, não vai acontecer, eu não consigo, eu não posso. É sempre isso.
que as e a pessoas... questão, né, Maísa, também da intimidação, né? Que tem coisas que intimidam a gente, né? Como Valéria bem falou, né? Eu, como pedagoga, né, a gente trabalha com crianças e a gente vê que, de fato, tem crianças que elas ficam em silêncio toda a aula. Por quê? Porque elas são criadas de uma forma que quando elas falam, tá bom, menino, cala a boca, menino, não sei, você fala demais, não sei o quê, e aquilo vai criando algo na criança, uma intimidação. Aonde lá na frente, Valéria, foi muito excelente essa forma que você colocou, porque eu tenho certeza que a gente tem telespectadores aí que também sofrem com isso, porque isso gera um sofrimento, né? Porque você não quer ser isso. Quem é que quer ser uma pessoa intimidado, né? Tímido? Não, a gente quer ser ousado, a gente acha bonito, né? Olha, a pessoa ali, ela já tentou 2 cursos, né? E não desistiu, mas no terceiro ela passou, né? Então, é o rompimento. Então, essa intimidação, né, Maísa? Verdade. Como as pessoas intimidam, né? E a infância traz muita coisa para a vida adulta, né? Mas é uma coisa muito interessante que na vida adulta nós temos a escolha de mudar, né? Temos essa escolha de sermos diferentes. Né? Quando eu era criança eu tinha medo disso, eu tinha medo daquilo outro, meus pais me colocaram medo, eu passei por situações, né, até difíceis para uma criança, que eu não pude falar nada para meus pais, né? E eu trouxe isso para a vida adulta e continuo calada, continuo sem falar nada. Não, você é momento de romper isso. Você, como uma pessoa adulta, você tem como romper, ter a sua autorresponsabilidade de dizer, eu quero fazer diferente. Eu vou com medo, tá difícil, mas eu vou com medo, vou devagarinho, boto um pé, boto o outro e vai seguindo. E quando você rompe, é outra coisa. Se você precisa, para você sair para esse patamar, você precisa de uma pessoa, de um profissional para te ajudar, vá atrás do profissional. Não fique em casa esperando acontecer coisas que não vai acontecer se você não for mudar isso, né? Deus tem coisas grandes para você. A gente está falando isso, porque são situações que fazem com que a pessoa trave e não vá viver o propósito de que Deus tem na vida dela. Não vai. Porque, olha, muitas vezes você diz assim, fulano é muito valente, fulano, mas esse fulano, ele também está com medo. Sim. Mas ele vai. Isso, ele é ousado. Ele é ousado. Porque muitas vezes você vai e você diz, meu Deus, será que vai dar certo? Eu vou falar na frente de todo mundo, eu vou participar de uma palestra e tem muito... Você fica naquela, né? Mas você vai. A diferença do medroso pro valente é essa, porque o medroso não sai do canto. Verdade. E o valente, ele diz assim, eu tô me acabando de medo, mas eu vou e eu acredito que vai dar certo. Eu vou aqui devagarinho na minha... Então é isso que a gente tá falando. E conquista, né? Muda o quadro, muda a situação, né? Rompe essa barreira que às vezes é muito simples, né? E precisa deixar o medo e trocar pela fé, né? Que vai acontecer. O que você está vendo que vai ser um desmantelo, não vai dar certo, é tudo complicado, mas quando você bota o passo da fé, aí você vai ver um caminho diferente, um caminho de resultados diferentes, mudança de vida. E você falou interessante. Quando eu tenho medo, eu sou negativo. Isso. A tendência é essa, eu sou negativo. Tudo que eu olhar, eu vou dizer, vai dar certo nada. Aí você já vai ver o quê? Os contra, né? Não, porque eu acho que ali vai ser assim. Agora, quando eu sou uma pessoa que tenho fé, eu digo assim, não vai ser fácil não. Mas vamos tentar. Isso. Vamos tentar porque Deus está. Vamos botar o Senhor na frente dessa situação. Vamos orar e vamos indo. Então, há uma diferença de quem tem medo. Porque o medroso, ele já bota dificuldade, ele já vê. Não vai dar certo. Vamos fazer uma viagem assim. O quê? Dá certo nada. Essa época tá chovendo muito. Essa época, aí já bota... Não é assim? É verdade. E vocês falando, né, eu me reportei na história da Bíblia quando Jesus estava naquele barco, os discípulos estavam no barco, né, os 12 discípulos estavam no barco, e Jesus vinha chegando, andando sobre as águas, né, simplesmente isso, né, andando sobre as águas, e aí não só teve um que teve coragem e ousadia, que foi Pedro, né, ele disse... aí eles perguntaram, né, se era um fantasma, né, e Jesus disse que não. Aí Pedro, muito ousado, né, ele disse, pois eu vou até aí, né, e ele começou a andar.
Só que ele acertou na ousadia de ter ido, Foi. mas em contrapartida, no meio do caminho, ele teve medo. O que é que aconteceu com ele? Ele afundou. E Jesus chegou lá, ajudou a ele, né? Mas olha só que interessante, dos 12, somente Pedro foi ousado. Experimentou isso. Ele experimentou experimentou, né? Ele teve essa experiência, né? Que com Exatamente. certeza levou para o resto da vida É dele. verdade. E existiu nesse contexto, né? O medo, né? Mas ele foi. Exatamente, Mas porque ele ele foi. estava com medo, mas ele foi. Ele não desistiu, né? Então, assim, o interessante mesmo da nossa vida, cada dia da nossa vida é um exercício, aonde a gente vai rompendo. Eu me lembro que eu tinha muito medo de altura, né? Até que um dia eu fui num parque aquático em Fortaleza, que eu não vou dizer o nome. não estamos recebendo para isso. É. E nós fomos e eu falei, nunca que eu vou nesse brinquedo altíssimo, não vou. E ali eu levei uns 3 anos, todo ano a gente ia, né? Meu filho era pequenininho, ele gostava muito. E eu disse, rapaz, vou começar a testar nos pequenininhos, né? E eu comecei a descer nos toboáguas pequenininhos, né? E fui descendo, né? E fui aumentando as alturas, né? Até que um dia eu disse, hoje eu vou descer. E eles são 14 metros, ele equivale a 14 andares. É alto demais. Eu falei, gente, será que eu tô com o juízo certo? Mas eu preciso romper esse medo, É. sabe? Eu vi as criancinhas descendo, eu digo, eu vou descer. Subi, foram mais de 120 degraus. Quando eu cheguei lá em cima, eu disse, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu fui começar a ver a altura, os detalhes, o povo bem pequenininho lá embaixo, as emoções que o povo sentia. Eu disse, gente, mas eu me recuso a descer de escada. Eu não vou descer de escada, eu vou descer nesse toboágua. Eu passei quase 40 minutos. Até que uma criancinha, menor do que eu, porque eu tenho 1,54, eu sou pequenininha, né? Na TV talvez vocês me achem grande, né? É. Mas quando eu vi aquele menino um pouquinho menor que eu, descendo, corajoso, eu digo, não vou ficar para trás, eu vou descer. E aí eu me lembro, né, que parece uma banheira, né? Você deita, fica bastante água assim ao redor. Aí o rapaz deu as instruções e tal. Eu digo, bem, tô aqui, vou ter que descer, né? Aí ele dando as instruções, quando eu fui dizer, moço, ele já me empurrou. Quando eu vi, gente, queda livre, tipo 3 segundos, o coração, a alma saiu do corpo. Mas enfim, quando eu consegui, que eu cheguei lá embaixo, aquilo para mim foi uma vitória tão grande que eu disse, gente, se eu rompi num brinquedo desse de 41 metros, que equivale a 14 andares, gente, o que vier, o gigante que vier, eu vou vencer em oração e em ação. Mas, verdade. gente, como foi importante, Valéria, isso para mim, esse rompimento, sabe? Você vê que isso mexeu com a sua estrutura toda, com o seu emocional todo, né? Um simples brinquedo que você resolveu romper essa barreira, romper esse medo, essa altura estrondosa que você dizia é maior do que eu não consigo, e você chegou e disse, eu consigo. E você viu, quando você chegou lá embaixo, você disse, eu consigo. Sim, vale ressaltar que eu desci 9 vezes. Eita! No Depois da mesmo dia, emoção, né? 9 vezes. Eu falei, não vou descer a 10ª porque era muita escada, gente. Imagine, né? Você mais de 120 degraus. Mas quer dizer, olha como o rompimento me fez mais além. Não, eu fui uma vez, não, eu estou satisfeita. Não, eu vou mais. Então é isso que nós estamos querendo falar para você. Rompa todos os desafios que vêm até a sua vida, porque Deus te construiu para você ser mais que vencedor. Que as barreiras, os obstáculos dessa vida não venham interromper aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu queria falar também, né, já que estamos quase no final, não deixa de ir lá nas nossas redes sociais. Vai lá, curte, vai lá no nosso canal do YouTube, Mulheres de Fé em Ação, assiste, tem vários programas que vão com certeza alimentar a sua fé e desenvolver em você coragem, ousadia, porque a palavra de Deus ela é exatamente isso. Ela nos traz fé, nos traz coragem, nos traz ousadia para vencer obstáculos, medos, seja aquilo que for. Mas desde já nós declaramos em nome de Jesus que através dessa palavra de hoje, a sua vida não será mais a mesma. Haverá rompimentos fantásticos na sua vida que você vai glorificar o nome do Senhor. Então, nós estamos no final. Um beijo no coração e até sábado, se Deus quiser.
Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.